Irmãos, boa noite, irmãs, santos. Estão contentes nesta noite? Então tá bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. E trago saudações da nossa congregação lá, os santos que estão naquela parte do país. E o pastor Raimundo Maia manda saudações especiais para vocês. Uma saudação especial para o pastor Vanderlei e os demais ministros que estão aqui, né? Amigos nossos que estão ombro a ombro nesses minutos finais, não é verdade? É um tempo especial que nós estamos vivendo, um tempo maravilhoso, um tempo que nunca houve sobre a face da terra, não é verdade? Mas ao mesmo tempo é um tempo difícil, um tempo perigoso, não é? Mas o sangue do Cordeiro está nos cobrindo, não é verdade? Esta força está ao nosso redor e nós estamos muito agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. A sua imensa graça e misericórdia tem produzido isso que nós estamos vendo aqui, não é verdade? Nós não merecemos nada, nós continuamos não sendo nada, não é verdade? Mas o profeta disse que Jesus considerou, o próprio Deus considerou você e eu mais valioso do que o seu próprio sangue. Não é? Porque Ele despendeu o seu sangue para adquirir você. Então, isso nos faz realmente nós querermos devotar toda a nossa vida a Ele, não é verdade? Entregar todo o nosso ser. E nós somos limitados, não é verdade? Eu sou limitado, você é limitado, todos somos limitados. Mas nós entendemos que em cada um de nós tem uma partícula desse Deus Todo-Poderoso. E conforme estas partículas vão se ajuntando, esta luz vai se ajuntando, aquilo que era limitado não é ilimitado mais. Não é verdade? O profeta fala que na mensagem às eras da igreja, que você se torna onipotente. Quando a palavra de Deus vem, você se torna onipotente, sabe o que isso significa? Poder ilimitado. Você não tem limite para o poder que você tem na sua mão, não é verdade? Estou muito feliz, mas quero ir direto à palavra de Deus aqui, não é verdade? Eu sei que vocês amam a palavra de Deus, vocês amam esta mensagem. Sim, senhor? Exato. Antes de eu entrar na escritura, minha esposa me acompanha, a irmã Lia está aqui desse lado. Eu estou tão empolgado aqui que nós já estamos esquecendo de tudo, né, pastor Vanderlei? Mas, na verdade, eu estou com a minha esposa aqui, mas tem uma outra esposa aqui na minha frente, né? A esposa do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E ela faz parte dessa esposa do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, eu estou muito feliz. A minha escritura está no livro de Mateus. Eu vou ler 3 escrituras para vocês, se Deus me ajudar a conectar alguns pontos aqui. Vim aqui apenas para encorajar vocês, tá bem assim? Naquilo que o Senhor tem posto no meu coração, que não é uma visão diferente da visão que vocês têm aqui. Amém? Eu não creio nesse negócio de ministério do pastor fulano, ministério do pastor cicrano. Para mim isso aí não é uma linguagem bíblica. Nós cremos que nós somos parte de um ministério. O ministério de Cristo, que veio através dessa era, através de um profeta vindicado por Deus. E esse profeta de Malaquias 4:5 unge Efésios 4. Lá é onde aparecem os profetas, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os mestres. Tudo no plural, viu? Tem nada no singular ali, não. Não é verdade? Está tudo no plural, tem um montão deles aí fora. Não é? Se comparar com a igreja do mundo, é pouco. Mas ainda assim está no plural. Não é singular, não, viu? Está tudo no plural. E eu creio que eu faço parte de algum desses aí, eu faço parte deles. E você também faz. Se você pegar o livro de Coríntios, no capítulo 12 do primeiro livro de Coríntios, tem mais dons lá. Não para só nesses 5, Paulo vai especificar mais dons. Tem dons de discernimento na igreja, não é? Tem vários outros dons de profecia, de interpretar línguas, de falar em línguas, dons de tocadores. E todos esses dons fazem parte, são ungidos por Malaquias 4, né? O espírito de Elias. Muito bem, eu vou ler umas 3 escrituras. A primeira está no livro de Mateus, capítulo 5. Diz assim, ó:
verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E logo em seguida, Jesus disse, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus está falando de duas luzes diferentes. Ele está falando da luz da cidade, que está em cima de um monte, e agora ele fala de uma outra luz que também é boa, que é a luz da candeia, que se coloca debaixo do alqueire, mas não se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Também no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 24. Se eu marquei certo aqui, vamos ver. Verso 22. A partir do verso 22 até o verso 24. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui está falando da cidade que desce do céu logo após o milênio. Porque no verso 9, ele apresenta essa cidade como sendo quem? A noiva do Cordeiro, não é verdade? E quando ele mostra o que tem nessa cidade, ele descreve tudo. Quando ele vai falar da luz dessa cidade, ele disse, olha, não tem templo, porque na verdade, lá não vai ter um prédio gigante, como o mundo denominacional imagina aí fora, mas o prédio que Deus havia pensado em habitar era você e eu. Esse é o edifício que o nosso Deus quis habitar, não é? E agora, quando junta o seu edifício, a sua mansão, porque lá você vai estar redimido, você não vai estar nesse casebre decadente que você está morando aí. Não é verdade? Quando você estiver lá, vai ser uma mansão. Vai deixar de ser casebre, não é verdade? Sai da casa de pestilência e entra na sua mansão. Não é? Na casa de meu pai há muitas mansões. Não é verdade? Então lá, meu irmão, aqui é meio decadente o negócio, vai perdendo o cabelo, vai perdendo os dentes, não é verdade? Vai ganhando barriga, é o casebre decadente, não é verdade? Mas quando você chegar lá, não tem nada disso aí não. Quando você chegar lá, você vai ser a mansão do Deus vivo. Ou as mansões no reino do Pai, não é verdade? E ele disse, olha, não tem templo lá não, mas eu vi, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que Deus abençoe a leitura da palavra, depois eu leio mais alguns versos, vocês podem se assentar. Que coisa maravilhosa, não é? Uma mensagem chamada, antes de eu entrar no meu assunto, eu achei muito interessante o que o profeta disse, uma mensagem chamada Tomando toda a armadura de Deus. O profeta vai em Efésios capítulo 6, e lá ele mostra para nós o equipamento. Lembre-se que ele está falando da igreja efesiana, da igreja perfeita, não é verdade? E nós sabemos que aqui, nesta era, Deus estava determinado a reconstruir o seu exército. Deus estava determinado a restabelecer a sua igreja e devolver a ela o poder que ela havia perdido. Agora, Deus tem nos aprontado todos esses anos, todo esse tempo que você tem estado no ministério, para que você encarasse a última batalha, não é verdade? A maior batalha que agora está sendo pelejada. Apesar de muitos não estarem percebendo isto, mas a maior batalha que já houve no céu e na terra é a que está sendo travada agora mesmo. E quando Paulo vai falar sobre Efésios, Paulo mostra este soldado e ele dá a descrição de todos os equipamentos desse soldado. Ele começa no capacete, depois ele fala da couraça, e ele disse que muitas pessoas não prestam atenção na couraça, o profeta disse. E a couraça, ele disse, é aquela peça que conecta todas as demais peças do soldado.
E naquela peça, na couraça, tem as ligaduras que conectam com as peças das pernas. E ele disse, muitas pessoas não dão atenção a essas ligaduras, mas essas ligaduras é que fazem toda a diferença, porque mantém o seu equipamento unido. Não é verdade? Está tudo bem colado no seu corpo, tudo bem ajustado, não é verdade? Então ninguém quer estar lutando uma batalha com as coisas tudo mal amarradas, não é verdade? Para isso Deus trouxe para nós 7 ligaduras, 7 selos. É o que conecta toda a armadura de Deus em você. É aquilo que traz todo o conjunto que Deus tinha preparado para você, para que você e a sua armadura sejam um. Um verdadeiro soldado de Deus. Ele começa no capacete, fala da couraça, fala dos pés, fala do escudo e fala da espada. Não é verdade? Mas naquela mensagem o profeta fala de algo mais que Paulo, ali naquele lugar, ele não havia falado. Ele fala que o soldado tem que carregar uma bolsa bem pesada. Leia a mensagem, você vai ver. Ele fala que todo soldado tem que carregar uma bolsa e essa bolsa é extremamente pesada. E eu fiquei muito curioso para saber o que o profeta ia falar a respeito dessa bolsa. E aí o profeta começa a dizer para nós que dentro dessa bolsa, Deus colocou lá dentro para você tudo o que é necessário para você vencer esta guerra. Lá você tem todo o arsenal de Deus dentro da bolsa. Mas ele disse que é muito pesado. Ele disse que no natural, um soldado, a bolsa que o soldado tem que carregar, e o soldado, enquanto ele está no treinamento, ele não entende para que carregar aquele monte de coisa arada, não é? Mas quando o profeta vai mostrar para nós, ele disse, olha, o que está dentro daquela bolsa são os dons da igreja. E eu achei que coisa interessante. Bom, quer dizer que os dons da igreja é um peso para a igreja? Sim. Os dons de Deus é o peso que você tem que carregar. Isso significa que você é quem tem que proteger aquela bolsa. Não vai jogar a bolsa fora, não. Lá dentro tem mestres, tem pastores, tem evangelistas, tem músicos. Você deveria orar pelos músicos, você deveria orar pelos diáconos, todos os ofícios, todos os dons que Deus posicionou na sua igreja, no seu batalhão, no seu esquadrão. Porque, irmão, você é o esquadrão da morte, sabia? Você veio aqui para decepar a cabeça de demônio. Deus levantou o seu povo, Deus quer ver você brigar. Sabia que Deus é um Deus de guerra? Deus é um Deus de guerra. Ele é o Senhor das armas. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele sabe liderar o seu exército. Ele tem generais. Leia a mensagem de Apocalipse 5. O profeta, ele descreve aqueles 5 dons principais. Veja, quando eu digo principal, não quer dizer que é mais ou menos importante do que os demais. Mas são os dons em que Deus se manifesta. São aqueles 5 que aparecem em Efésios 4, não é? E aqueles dons é o que Deus usa, os dons que Deus está usando para trazer a vitória para todo o corpo. Mas eu achei interessante ele dizer que era um peso, não é? Porque verdadeiramente aquele que tem um dom, ele precisa ser guardado. Ele precisa ser vigiado. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Mas muitas vezes, mais frequente do que nós imaginamos, eles são rejeitados. E o profeta disse que toda vez que Deus envia qualquer dom, se o povo aceita aquele dom e se reúne ao redor daquele dom, eles entram na era dourada deles. Mas se eles recusam aquele dom, eles entram em caos. Não é verdade? Mas graças a Deus, meu irmão, que nós temos aceitado os dons de Deus. Nós temos pedido a Deus, Senhor, manda mais equipamento, manda mais dons, manda mais desses aí, porque nós não estamos só para vencer, mas nós estamos aqui para humilhar nosso adversário. Nós queremos apresentar uma vitória para Cristo, mas uma vitória bonita. Nós viemos aqui para mendigar uma vitória, não é verdade? Nós viemos aqui para esnobar o diabo. Irmãos, você sabia que o nosso profeta foi o primeiro exemplo dessa era? Ele é um daqueles que fazem parte do exército de Deus. Ele é um só. Ele é um só, um homem só. Por que a noiva é representada por Eliseu, irmãos? Porque a noiva é um membro ou são vários membros?
São vários membros. Mas o espírito que estava em Elias agora volta sobre esses vários membros. E aí, quando o diabo ele vai gastar tempo comigo e eu espanco ele, eu jogo ele pro teu canto e você espanca ele. Aí cai lá no canto do irmão, o irmão também espanca ele. E nós vamos fazendo festa com Satanás. Fala, olha, a vingança, irmão. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, não é? Pois é, mas a vingança sobre tudo que Satanás fez com os santos das eras, Deus entregou para nós realizar. Deus equipou a sua igreja, Deus treinou a sua igreja. E ele fez o seguinte, ele foi lá e ele soltou toda essa bicharada para cima de nós, né? É escorpião para um lado, é cobra para o outro lado, é cavalo branco para o outro lado, cavalo vermelho, uma bicharada e tudo misturado. Apocalipse 9, aparece um gafanhoto de um lado, uma locusta do outro, um pulgão do outro. Poderes demoníacos que ele soltou sobre quem? Na festa das trombetas, o profeta disse que veio sobre quem? A noiva. Só que eles não têm poderes sobre a noiva. Eles não têm poder sobre a noiva. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Ah, meu irmão, se nós soubéssemos que o profeta disse o dia que a noiva descobrir quem ela é, o rapto acontecerá. Olha, meu irmão, eu estou acreditando que, olha, nem todos, mas muitos estão descobrindo quem eles são. A força de Jesus constituía em ele saber quem ele era. A força de Jesus se resumia em saber quem ele era. Se você não sabe quem você é, e nós chegamos aqui com amnésia. Eu não sabia quem eu era, eu não sei de onde eu vim, mas Deus tem trazido um colírio espiritual para os olhos espirituais, para nós enxergarmos quem é que nós somos. E se você, nessa noite eu quero dar uma passadinha aqui em algumas escrituras, se você descobrir quem você é, meu irmão, você vai sair desse lugar voando. Aí você diz assim, não, mas eu sei. Não, mas saber, irmão, é continuar e prosseguir a saber. Hoje você vai descobrir um pouquinho, amanhã você descobre mais. E depois de amanhã você descobre mais. E você descobre mais. Uma hora dessa você vai saber e não vai duvidar nem um pouquinho quem você é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vou abrir meu computador aqui, tem uma maçã desenhada aí, mas não fica com medo não. Nós temos poder sobre o pecado, não é verdade? Eu quero ler algumas coisas para vocês. Nós lemos esse versículo em Mateus 5,14, que Jesus fala que você é a luz do mundo. Mas na mesma hora que ele está falando da luz do mundo, ele fala sobre a luz de uma cidade que está sobre uma montanha. Não é verdade? Uma cidade edificada sobre uma montanha. E logo em seguida ele fala da luz de uma candeia, não é verdade? E depois nós vimos em Apocalipse que esta cidade, ela não precisa do sol, porque ela própria é a luz. E ela iluminará as nações no milênio, não é verdade? E nas eras por vir, na eternidade. Muito bem. O profeta, ele fala algo para nós aqui. Eu vou ver se eu consigo conectar meus pensamentos. Tem bastante informação. Muita gente às vezes reclama que a gente despeja um monte de informação. Mas sabe de uma coisa? Nessa era você não precisa se preocupar tanto. Se você não entender, hoje todo mundo tem um MP3 para gravar, tem um DVD para assistir, tem uma internet onde está tudo armazenado, você volta. Então, algumas vezes reclamam, mas vamos fazer o seguinte, joga tudo que você tem, dá o melhor que você tem, e se você deixar passar agora, você volta depois e pega. Não é verdade? Não tem problema. Eu estava mostrando para os irmãos esses dias, que quando o irmão Branham estava pregando as mensagens, em 1962, 1961, todos os anos, e eu estava mostrando a proporção de mensagens que ele pregava no tabernáculo, comparado com as mensagens que ele pregava fora do tabernáculo. E a proporção, assim, por cima, seria, mas talvez, eu posso estar enganado, 25% das mensagens eram pregadas no tabernáculo de Jeffersonville. Certo? Pensa comigo. Isso significa que 25% do que o profeta falava, a igreja dele ouvia. Não é verdade? Desse número, as pessoas que estavam no tabernáculo quando ele estava lá, muitas vezes eles não iam em todos os cultos. Não é verdade?
E o que é que Deus estava fazendo com este ministério? Ele estava despejando todo o seu conselho, não é verdade? Isso mostra para nós que você é o único povo que tem a oportunidade de ouvir todo o conselho de Deus. Nem a própria igreja do profeta teve a oportunidade que nós tivemos. Eles não ouviram o que você está ouvindo. Na época não tinha gravação, na época não tinha fita cassete. Hoje Deus tem dado tudo para nós. Deus tem disponibilizado todo o arsenal, né? Porque Deus usa a árvore da ciência também para a sua glória. Deus não perde a batalha em lugar nenhum. Deus ganha a batalha em qualquer terreno. Não é verdade? Então nós vemos quem é que nós somos, irmãos. O que Deus havia pensado a respeito de nós? Quem é que é esse grupo do tempo final? Não é? Nós vamos falar algumas coisas aqui e nós veremos isso. Tem mais uma escritura que eu gostaria de ler para vocês. É a nossa escritura principal. Tá? Se vocês puderem me acompanhar com bastante atenção, vou tentar acelerar um pouco aqui. Está em Apocalipse 1. Apocalipse 1, a partir do verso... A partir do verso 10. Aqui está falando de João. E ele diz assim: eu fui tomado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, certo? Aí nós sabemos que representou as 7 eras do quê? Da igreja, não é verdade? Representou as 7 eras da igreja. Só que na mensagem Shalom, de 1964, já vou ler a citação para vocês aqui, você vai perceber que as 7 eras da igreja não é as 7 eras da noiva. João olha e ele viu 7 castiçais de ouro, não é verdade? Só que atrás dos 7 castiçais de ouro, aparece outra pessoa. Veja quem aparece ali. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Presta bem atenção. Na verdade, João viu 2 grupos de pessoas aqui. O que ele viu primeiro foi a igreja, certo? Depois que ele olhou além da igreja, tirado de entre a igreja, ele encontra um outro grupo de pessoas que não tem nada a ver com a igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O profeta fala sobre isso numa mensagem chamada As 7 Eras da Igreja. Eu vou ler para vocês, e eu quero falar algo para vocês, irmãos. Você nunca deveria crer no que o profeta falou. Aliás, você deve crer. Não é isso que deixa você ver se você capta o meu pensamento. Quando o profeta fala algo, ele viu na Bíblia em algum lugar. Você deveria ser pelo menos curioso para ver onde é que ele enxergou aquilo lá. O profeta não está inventando parábolas. E ele disse, o profeta não veio pregar nada. Lembra que o irmão Brando disse: irmão Brando, o senhor então vai pregar o capítulo 23 de Apocalipse. Ele falou: não, senhor. O que eu pregar tem que vir da Bíblia, tem que vir das Escrituras. O profeta, ele viu em algum lugar, irmãos. Tudo que o profeta disse, de todos os assuntos, o profeta enxergou em algum lugar. Quando você descobre esse princípio, a Bíblia se torna nova para você. Porque a visão que o profeta tinha, ele quer que você tenha. O mesmo poder. O que é ter o espírito de Elias? É ter a mesma unção que o profeta tinha. Não é verdade? Conforme Deus despejava essa unção em cima de seu profeta, Deus quer despejar a mesma unção em cima da sua igreja, em cima da sua noiva. Agora, olha que coisa interessante aqui. O profeta disse nas 7 eras da igreja de 1954, é uma mensagem muito interessante. Ele pregou em 1954, antes de ele fazer o compilado o livro chamado As 7 Eras da Igreja. E muita gente pega essa mensagenzinha e joga lá. Não, mas isso aí foi lá longe. Meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não existe esse negócio de antes dos selos, depois dos selos. Isso não existe. É a mesma coisa que eu falar: não, mas está no Velho Testamento. Jesus disse que ele é Deus e ele não muda. Ele não vai mudar o seu conselho. O mesmo Deus que era lá atrás é o mesmo Deus que é hoje. A única diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que há uma expiação para você.
Há uma expiação disponível para você. É a única diferença. Fora disso, é o mesmo Deus. Você quer saber o que é um Deus sem expiação? Olha no Velho Testamento. A ira de Deus, um Deus zangado, um Deus irado, porque não tinha uma expiação. É o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que te julga é o Deus que julga o ímpio lá fora. Mas qual é a diferença nossa e a deles? Existe um sangue sobre você. Existe uma expiação sobre você. Amém? Olha o que o profeta vai dizer aqui, ó. No parágrafo 205, ele diz assim: o quê? Um como ele. Está falando aqui de Apocalipse 1:13, onde fala nesse semelhante ao Filho do Homem. Ele viu os 7 castiçais de ouro, mas além dos 7 castiçais de ouro, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, certo? E agora o profeta vai dizer para nós: o quê? Um como ele? Quem era este? O profeta faz a pergunta: quem era este, semelhante ao Filho do Homem? Se nós descobrirmos quem essa pessoa é, depois nós vamos ver a característica dessa pessoa aí você vai ficar que nem João. Você vai cair de boca no chão, você vai se prostrar, todo temeroso, cheio de medo, por causa dessa pessoa aqui. Que foi o que aconteceu com João. Vamos ver quem é essa pessoa aqui. Quem é esta pessoa? Sua noiva. Mas pera aí, irmão Brana. Da onde que o senhor tirou esse negócio? Como é a sua noiva? Vamos ler para ver quem é essa pessoa e vamos ver se o profeta ficou louco ou se ele está certo. Ele diz assim: quem é a sua noiva, porque é uma igual a ele. Quem é o Filho do Homem, meu irmão? Quem é o Filho do Homem? Jesus. E quem é igual a Jesus? A Senhora Jesus. Amém? Observe como ela estava, vestida com a veste até os pés. É o homem ou a mulher que usa as vestes até os pés? A santidade de Jesus Cristo cobrindo ela. Tem nos lavado de nossos pecados com seu próprio sangue. Tudo bem. Cingido pelos peitos. Aqui em cima. Já viu o homem usando uma calça até aqui em cima? Mas a mulher usa o vestido até aqui em cima, não é verdade? A divisão aqui, não é? Ele disse: cingido pelos peitos, não um homem, uma mulher. Ah, meu irmão, espera aí. O que é isso, gente? Com um cinto de ouro, o evangelho que continha o poder e a glória de Deus sobre o corpo de Cristo. Ele dá tudo que estava cobrindo essa mulher, a descrição dela, quem ela era, não é verdade? Aí você diz assim: mas o irmão Brana deve ter visto em algum lugar quem esta pessoa é, não é verdade? Ele deve ter enxergado em algum lugar, a Bíblia fala desta pessoa. E essa pessoa aparece em Apocalipse em mais lugares. Vamos ver o que mais que tem essa pessoa. Eu quero que vocês captem direitinho as características desta pessoa. Tá bem assim? Vamos dar uma olhada. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Tá vendo fogo aí? Olho de fogo. Não é verdade? Agora, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, fogo de novo, não é verdade? E a sua voz como a voz de muitas águas. Águas na Bíblia representa povos. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. O que significa a mão direita? Poder. Qual é o poder da noiva? Os 7 selos. As 7 mensagens. Meu irmão, nós poderíamos falar tanta coisa aqui. A mão onde continha o sangue, que carregava o sangue para dentro do lugar santo. Aí se diz: mas é uma mulher que nós estamos falando? Sim, é uma mulher que nós estamos falando. Veja, olha o que ele vai dizer aqui. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Está vendo aí? Fogo de novo. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
Vamos ver o que mais que ele vai dizer aqui? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Espera aí, gente. Será que é verdade um negócio desse? Essa mulher tem tudo isso aqui que está dizendo aqui? É a mulher mesmo que está falando ou é outra pessoa? Será que é a mulher mesmo que está falando? Irmãos, essa visão foi tão potente que o próprio João caiu aos pés, todo apavorado. Meu Deus, quem que é essa pessoa? E tem um outro camarada na Bíblia que viu a mesma visão. E ele ficou no mesmo estado. Daniel. Daniel viu quem era essa pessoa e ele ficou atordoado quando ele viu essa pessoa. Ele falou, quem é essa pessoa? E ele ficou todo curioso e ele chama o anjo e falou, mas revela para mim quem que é essa aí. Quem que é essa pessoa aí? Vamos dar uma olhada lá em Daniel? Daniel capítulo 7. Você sabe que Daniel capítulo 7 é o 7º selo. Sabia disso? Daniel 7 já está colocado ali porque se refere ao 7º selo. Olha aqui, nós vamos ver em Daniel 7, a partir do versículo 13, onde diz assim. No versículo 10 aparece, ou no 9, aparece o ancião de dias. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está falando do quê? Lá do trono branco, não é? O juízo do trono branco, não é isso que está falando lá? Quando aparece a noiva do lado de cá, aparece aqueles que haveriam de ser julgados, e ali está Cristo, que é o ancião de dias, que está em Cristo, e a sua noiva julgando o mundo, não é verdade? Mas você sabia que esse quadro aqui, para a noiva, ele é acelerado e ele acontece antes? Você sabia disso? Não vai pensar que você não vai ser julgado, não. O que os santos disseram para o Mambrana? Jesus vai vir para você, vai julgar você, e se você for aceito, o qual você vai ser aceito, aí nós entraremos. O que Paulo disse? Porque todos nós deveremos comparecer diante do trono de juízo de Deus, o tribunal de Cristo. Não é verdade? A diferença, meus irmãos, é que ele pagou o preço por esse povo aqui. Em outras palavras, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Tem que comparecer, sim, senhor. Cada um de nós tem que comparecer diante de Cristo. Mas a diferença, meu irmão, é que tem uma seção especial no livro, chamado O Livro da Vida do Cordeiro. E lá é puro sangue. A tua vida suja, quando você comparece diante desse grande juiz, onde é que está a foto do grande juiz que apareceu na nossa era aqui? Tem em algum lugar? Aqui, ó. Olha o ancião de dias aí. Certo? Esse é o ancião de dias. Irmão, você está entendendo? Deus não tem Deus não tem nem 2, nem 3 planos de redenção. Ele tem um. O que é que ele fez com a sua noiva amada? Para escapar da destruição, ele faz ela passar pelo julgamento primeiro. Irmãos, e essa oportunidade está aberta para todo mundo que está sentado aqui nesta noite. Você não precisa comparecer diante do trono branco. Você não precisa. Venha comparecer agora aqui, ó, no trono de Deus. Você sabia que o trono de juízo é o mesmo trono de misericórdia? Só muda de nome quando tira o sangue? Hã? Hoje ele é trono de misericórdia. Venha cá, compareça diante do trono de misericórdia, enquanto há sangue. Ah, meu irmão. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Chamados à festa da expiação. No dia 10 do mês 7º. Mas quem é que ouviu o convite? Venham. Quem quer ser julgado aqui ou quem quer ser julgado lá? Meu irmão, julgue eu aqui. Sabe por quê? Aqui eu tenho um sinal para expor. Eu chego... Ah, meu irmão. Glórias a Deus. Compareça diante do trono de Deus com sangue. Compareça apresentando o sangue do Cordeiro.
Agora nós vamos ver isso aqui, meu irmão. Presta bem atenção. Você entendeu? O programa é o mesmo, mas ele é acelerado para a noiva de Cristo. É o mesmo processo. Deus não vai julgar você 2 vezes, irmão. Por que você não é julgado lá no trono branco? Porque Ele já te julgou aqui. Você está passando pelo juízo de Deus. Você está passando pelo crivo de Deus. Sabe quem é, irmão? Quem é que tem que assinar embaixo? É a pessoa, a manifestação cétupla de Deus. Você tem que passar no filtro da primeira mensagem, da segunda mensagem, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. E todas aquelas mensagens tem que falar assim, aprovado. Foi a manifestação de Cristo através das eras da igreja. Mas nesta 7ª era, foram 7 voltas que foi dado ao redor dessa noiva. Não era Raabe que estava lá dentro da cidade? Quem é que estava rodeando ao redor de Raabe? Para destruir ou para salvar? Para salvar. De longe ela escutava o sonido das trombetas, não é? O que significava a destruição? A trombeta, a destruição para os rebeldes, aqueles que não sabiam de nada, para ela era o sinal de salvação. Meu irmão, não vamos entrar aí, não é verdade? Mas vocês estão entendendo, não é? Se você não aplicar isso aqui, você nunca vai entender Daniel 7. Vocês entenderam, não é? O juízo está aqui, o trono de Deus está bem aqui entre nós. Por que o profeta pregou uma mensagem chamada julgamento? Porque ele estava dizendo para nós que o trono havia se estabelecido aqui embaixo. O trono de Deus está aqui embaixo. E cada um de nós temos que comparecer diante do trono de Deus. Mas, irmão, Deus nos proveu um advogado. E esse advogado também é o nosso juiz. E ele também é aquele que pagou o preço por nós. Foi lá no inferno, foi mandado para o inferno por causa de você. Meu irmão, e trouxe evidência de que ele pagou o preço. Sabe qual que é a evidência? As chaves que estavam penduradas do lado de Satanás. Veio balangando as chaves. Glória a Deus. E o profeta vai dizer algo para nós aqui, que eu tinha que varar a noite aqui com vocês, né? Mas daí os vizinhos vão levar nós na corte deles, não é verdade? Dá a César o que é de César, não é verdade? Vamos lá em Daniel 7, tudo bem. Um rio, uma nave saiu diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aí tá. No verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Deixa eu só fazer um parênteses para ajudar vocês a entenderem. Em casa você pode voltar a estudar. Na visão de Daniel, ele está vendo 2 reinos. Tá? Ele está vendo 2 reinos, por isso que fala dos animais ali, certo? Que representam, antes no capítulo, você vai ver que os animais representam o reino de Satanás que está aí fora. O leão, o urso, o leopardo e a criatura terrível, que foi a mistura dos 3 animais, certo? Meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu estou ficando empolgado aqui, hein? Quando aquilo misturou tudo, formou o que você está vendo aí fora. Só que a mesma hora que Daniel estava vendo a visão do império de Satanás, ele estava vendo a nação pedra. Aquela nação que foi cortada sem mãos. Certo? Ele estava vendo, na visão ele via as duas. Ele via uma subindo e a outra subindo. E era uma batalha, a maior batalha, vão brigar. É a estátua versus a pedra. Quem é que ganha? Não é verdade? E aquela pedra, irmão, não era uma pedrinha. Não, o negócio foi crescendo, uma montanha. Uma montanha gigante e foi tomando toda a terra, não é? Então ele está, na visão, por isso que eu pulei ali para o verso 13, ele está vendo os 2. Mas não me interessa agora o deles, deixa o deles para lá, não é verdade? Porque não vai virar em nada mesmo. Mas esse outro aqui, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como, olha aí o camarada aí, um como o filho do homem. E dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Alguém levou eles lá, não, vai na presença dele aqui, Vai na presença dele ali.
Mas para que, irmão, chegar na presença dele? Alguma coisa vai acontecer aqui. E eu quero que vocês captem o que está acontecendo aí. Aí diz assim, ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Meu Deus do céu. Mas o que é isso, gente? Esse que chegou ali, semelhante ao Filho do Homem, recebe tudo. Vai sobrar nada para mais ninguém. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. Irmãos, qual que é a promessa para a última era? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Espera aí. Vencer, tem muita coisa aí dentro desse vencer, não é verdade? Tem várias vitórias. Mas eu acho que a maior vitória, irmão, para você e para qualquer uma das mulheres que apareceu na Bíblia é casar com esse Enceu de Dias aí. Ele é dono de tudo. Ele é dono do céu, da terra, das bestas, dos animais, das feras, das aves, de tudo que existe. E essa pessoa que chega, por algum motivo, herda o que ele tem. O que aconteceu ali? Não é verdade? Nosso irmão Daniel vai ficar igualzinho o irmão João. Olha lá. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Ele vai dizer para ele, porque ele não sabia quem era. Falou, quem é essa pessoa? O que é isso aí que está acontecendo? Mas quem é? Estes grandes animais são quatro reis que se levantaram da terra. Tá, falando do outro reino. Lembra que tem dois em visão, não é? Deixa esses aí para lá. Vamos pegar o próximo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Você captou? Ah, irmão Billy, eu acho que a Bíblia imprimiu errado. Acho que imprimiu errado, o verso está errado, não é possível. Será que esse semelhante ao Filho do Homem são os santos? Amém. Vamos lá no versículo 22. Versículo 22, do capítulo 7. Eu olhava, no versículo 21, eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Está falando dos santos das eras passadas. Você sabia que todos os santos das eras passadas foram para a sepultura? Mas esses aqui não vão, não. Não. Eles estão confiados na nossa vitória. Venci até quando? Até que veio o ancião de dias. Presta bem atenção, irmãos. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Tem mais aí. No verso 26. Fala lá do reino de Satanás, tudo das maracutaias que está tentando fazer para preservar os reinados falidos deles, não é? Não vai adiantar nada. Confederação de igrejas, Nações Unidas, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque tem uma pedra aqui que não tem nada que racha ela. Ah, meu irmão. Sabe o que é pedra, irmão? A pedra é a revelação que chegou. Só que essa revelação que chegou, meu irmão, não é um livro escrito, não é mensagem. A revelação é você. A revelação, a noiva, glória a Deus. A noiva de Cristo é o mistério de Cristo revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado. A noiva de Cristo é o mistério de Cristo revelado. Daniel não sabia quem era. E ele pergunta, quem é esta pessoa? Tem mais aqui, ó. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio.
para o destruir e para o desfazer até o fim. Você lembra que aquela mulher tinha uma espada de 2 gumes que saía da boca dela? Hã? Na mensagem, o 4º selo, o profeta disse assim: espere até aquele grupo, espere até os 7 trovões soarem as suas vozes, e aquele grupo que pode manusear a palavra de Deus, e eles vão cortar e picar, e fechar os céus, e fazer o que eles quiserem. Estou citando as palavras do profeta no 4º selo. Irmãos, ali em Apocalipse 1, não fala um detalhe, que você vai ter que tirar a prova real debaixo da 7ª trombeta. Sabe o que é? Você lembra que Moisés e Elias diz que sai fogo da boca deles? Ah, meu irmão, você está captando o que eu estou falando aqui? Ou estou falando em língua estranha? É língua estranha. Mas o profeta disse que haja Daniéis hoje para interpretar a escritura na parede. A escritura estranha para Daniel não era nada estranho. Vou falar para vocês o que significa. Significa isso, isso e isso. E a notícia para vocês aí fora não é boa não, viu? Não é verdade? Mas para ele significava que ele estava voltando para a terra dele. Você está captando aí, meu irmão? E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Do que está falando isso aqui? O milênio. O que é que o vencedor tinha lá, junto com as muitas conquistas dele? Uma vara de ferro, que é dada ao vencedor, aquele que vencer. Lhe darei uma vara de ferro para que reja as nações. Está vendo aqui em Daniel 7? Ah, meu irmão, se a noiva descobrir quem ela é. Mas o medo, né? Até o nosso irmão João ficou todo apavorado. Senhor. E era o Senhor mesmo. Em forma feminina. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 1. O profeta disse, você viu que o profeta tinha enxergado ali para dizer que era mulher? Porque os santos é a esposa de quem? A esposa do Cordeiro. Não é verdade? Ele disse, eu e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Você disse, irmão, mas isso aí é Jesus. Jesus é o que estava morto e agora vive. Sabe o que o profeta disse para nós? Você vai encontrar nas Escrituras? Que você estava dentro de Jesus quando ele morreu na cruz. Sabia que você morreu com Jesus? Ô, meu irmão, vamos acordar, gente. Sabe o que Deus fez? Olha o amor de Deus para conosco. Ele guardou você dentro dele. E a agonia da morte, ele disse, eu não quero que minha esposa passe. Quando ele cumpre a agonia, quando ele cumpre a morte, a pior dor, ele falou, agora você pode sair, minha querida. Não é verdade? Meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou citando o que o profeta disse aqui, tá? Eu estou citando o que o profeta disse. Tem a citação aqui. E não precisa citação de profeta. É só você conhecer a Bíblia. No dia de Pentecostes, que ele disse, eu vou, mas eu volto. No dia de Pentecostes, como línguas do quê? De fogo. Vieram sobre cada um deles, e aí fogo, Pedro cuspindo fogo para todo lado. Pá, fogo, fogo. Fogo para salvar e fogo para destruir. Não é isso? O mesmo fogo que te salva é o mesmo fogo que vai destruir a terra. A mesma água que salvou Noé, que destruiu aqueles pecadores nos dias pré-diluvianos, é a mesma água que levou a arca para salvar Noé. O mesmo fogo que vai te salvar, que está te salvando, é o fogo que vai destruir Sodoma. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver mais alguma coisinha aqui, não é verdade? Muito bom, não é verdade? Em Romanos 8, verso 11,
Vocês lembram o que está escrito em Romanos 8, verso 11? Vou ler para vocês aqui. O profeta usa essa escritura no verdadeiro selo da Páscoa e na mensagem é o nascer do sol. Ambas essas mensagens ele usa essa escritura, certo? Diz assim, ó: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Irmão, você sabia que vivificar, para vivificar algo você tem que estar morto? Não existe vivificar se você não estiver morto. Paulo está mostrando algo para nós aqui, que não existe ressurreição sem a morte. Isso significa que literalmente você tem que morrer. Não estou falando morte física não, tá? Morte física é a menos pior que tem, irmãos. É a menos pior que tem. A morte pior é a morte espiritual. E você sabia que você tem que morrer literalmente? Você tem que expressar aquilo que Cristo fez você passar lá na cruz. Se você verdadeiramente estava com Ele, você vai expressar isso aqui. O mundo tem que estar morto para você. As novelas têm que estar mortas para você. O futebol tem que estar morto para você. Isso aí não é da economia de Deus, sabia? Futebol não foi Deus que inventou, não. Então, o cristão fala, então não quero nada com isso, As modas não foi Deus que inventou. Tem que morrer, morrer, morrer. Sabe qual que é o problema conosco, muitas vezes? Você está pendurado na cruz com Jesus lá, e de repente você vai lá, arranca seus pregos, desce da cruz para dar uma voltinha lá fora. Não é verdade? Você tem que, morrer. Jesus disse, eu dou a minha vida. Essa é a morte, irmãos. Não é o pastor chegar aqui e crucificar você. Para de fazer isso. Isso aí não é morrer. Mesmo que você está sacrificando, não é aceito. Não é inválido. Poder, irmãos, é você pegar a sua vida e você dar a sua vida. É você pegar a sua vida e falar, eu não vou fazer. Não é porque o pastor disse. Não, eu quero ter o poder, mas, irmão, para fazer isso aí, só o Espírito daquele que vivificou Jesus dos mortos. Só Ele para fazer isso aí. Ao contrário, você nunca vai fazer. Poder é isso, irmãos. Isso é poder. Poder é vencer a si mesmo. É você pegar você mesmo. Jesus, Ele carregou a cruz dele. Ele caminhou para o Gólgota. Ele. A Bíblia mostra para nós que ninguém matou Jesus. Foi Ele que deu a sua vida. É diferente. Ele é imortal. Ele era Deus feito carne. Ele não podia morrer. Ele teve que fazer algo e falou, Pai. Na hora ele disse, Pai, por que me abandonaste? Mas era o propósito dele mesmo, que ele tinha com o Pai, de que o Pai deixasse ele para que ele pudesse experimentar a morte. Foi uma decisão que ele tomou. Foi algo que ele fez. Irmão, eu estava falando com o pastor Vanderlei nessa tarde. Leia depois, quando você tiver a oportunidade, Mateus 25. Sabe o que diz lá em Mateus 25? Elas levaram as suas vasilhas, elas levaram os seus azeites. Elas prepararam as suas lâmpadas. Apocalipse 19, porque a noiva se tem preparado. Ela se preparou. O profeta diz isso numa mensagem chamada Deus cumpre sua palavra. Deus não vai fazer mais nada por você não, irmão. Acorda. Acorda, prepara-te você mesmo. O óleo, meu irmão. O óleo não vai cair lá na sua cama enquanto você está dormindo, não. No domingo de manhã que você deveria estar na igreja, não vai cair lá na sua cama. É o sacrifício. Vem para a igreja. Lá no teu carro você vai ouvir. Irmãos, sabe o que quer dizer Getsemane? Getsemane quer dizer prensa de óleo. É você pegar o fruto da oliveira, a oliva, e você vai prensar a oliva. Quem faz isso é você. Irmãos, o material Deus trouxe, mas o problema é que a noiva ainda não está preparada. Se tivesse preparado, nós não estávamos aqui. Você já viu, irmão, que coisa mais esquisita, mais sem pé nem cabeça? No dia do casamento, o maridão lá arrumando o vestido da noiva lá, vestindo ela, colocando o sapato dela. É totalmente contra. Você que tem que se preparar. É você que tem que correr atrás.
Mas deixa eu mostrar algo para vocês aqui, que agora nós vamos chegar no mel aqui, porque nosso tempo está quase. Não é verdade? Vamos chegar no mel aqui, que tem muita coisa para falar. Quando ele vira, o que ele vê? Os 7 castiçais. Não é verdade? Mas quando ele olha entre os 7 castiçais, ele vê uma outra pessoa lá. Não é verdade? Eu estou falando da igreja, da mulher e do semelhante ao Filho do Homem. 3 grupos de pessoas. Da igreja, da mulher e daquele semelhante ao Filho do Homem. Certo? Em 1964, perguntaram para o profeta, eu quero mostrar, o que você capta algo? Me ajuda aqui, irmãos. Sabe qual que é a concepção das pessoas? Irmão, é o teu sacrifício que faz a diferença. O irmão vem aqui na igreja, senta no banco, espatifa no banco. Não estou entendendo nada, que coisa difícil. O irmão prega uns negócios esquisitos. Você não vai entender mesmo. Quem tem que fazer o esforço é você, meu irmão. É você que tem que tentar entender. Irmão, que absurdo, irmão. Que absurdo que as pessoas fazem. Você vai numa faculdade para você ver o que as pessoas fazem para tentar entender aqueles malucos. Pessoa insana. Eles nem sabem o que eles estão falando. E você tem que entender o que eles estão falando. Você tem que sentar, você tem que anotar, você tem que se esforçar, você tem que ligar para os seus colegas, meu Deus, mas o que é essa matéria? Eu não estou entendendo nada. Você acha que você vai chegar lá? Ah, mas é Deus em simplicidade. Sabe qual que é a simplicidade de Deus? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas. Não fira meu óleo, meu vinho. Essa é a simplicidade de Deus, irmão. Por que é? Ó a mensagem do profeta. Deus em simplicidade. Não é o homem, eu sou simples, chinelo de dedo, ando com as roupas tudo. Tem nada a ver com o que Deus está falando. Tem nada a ver. É Deus em simplicidade, irmãos. Mas essa simplicidade de Deus causou que existem 2.000 denominações no mundo. Mas é Deus em simplicidade. É Deus em simplicidade. Só que é o seguinte, Deus mandou um profeta para nós, e ele trouxe uma comida para nós. O profeta disse o seguinte, olha, aquele bolo que o anjo fez para Elias, lembra do bolo? Quem é que fez aquele bolo? Os anjos. Foi o anjo que fez, não foi? Quando ele chega na casa da viúva, o profeta disse, a mesma comida que o anjo fez para ele, Elias fez para a viúva. Sabe o que significa então? O maná que você está comendo é comida de anjos. É comida de corpos celestes, não é corpo terrestre. É por isso que você vai ser glorificado. Glória a Deus. Mas agora você vai entender por quê de tudo isso, irmãos. Nós não estamos atravessando um momento totalmente confuso para o povo aí fora? Para que isso? Viva uma vida simples. Seja simples. O profeta mandou ser simples. Eu quero falar um negócio para vocês. O profeta é mensageiro para 2 grupos de pessoas. Ele é mensageiro para a igreja e ele é mensageiro para a noiva. Eu quero perguntar para você, de quem você quer fazer parte? Então eu vou falar para você. Então você vai ter que beber a mesma taça que aqueles que são parte da noiva tomam. Não adianta você querer esse crente aí, escondidinho. Eu creio. Não crê nada. E sabe de uma coisa, irmãos? Tem gente dentro da igreja que só vem aqui para salvação. Não é noiva coisa nenhuma. Não entende nada, não quer saber de nada, não se preocupa com nada. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, quando você nasce de novo, ou quando você recebe a salvação, deixa eu colocar dessa maneira. Quando você recebe a salvação, a segurança vem a você. Mas a noiva não para aí, meu irmão. O que Elias falava para Eliseu? Eliseu, mas Gilgal, Eliseu, fica aqui, Eliseu. Não fica aqui. Mas é o profeta que está mandando. O profeta mandou viver uma vida simples. Para aqui, Eliseu, para aqui. Ele olhou e falou, peraí. Irmão Elias, vive o Senhor e vive tua alma, não te largo. E ele garra, que nem diz o mineiro, né? Ele garra com Elias e vai até Betel. Chega em Betel, ele faz a mesma coisa. Não, você já tem uma santificação, Eliseu. Você está salvo. Está salvo mesmo, você tem vida eterna. Meu irmão, sabe de uma coisa? Eu quero estar agarrado com Jesus. Eu quero sentar no trono dele.
Não é para dominar, irmãos. Não é para dominar sobre nações. Não é isso a intenção. Isso aí, irmão, é tudo o que Deus faz porque você tomou o lado com eles. Você se pôs ao lado de Jesus. Mas o que você quer mesmo? O que você quer verdadeiramente? Você quer ver ele? Você lembra do Sambo? Ah, Sambo, você está prestes a entrar lá na glória. Você vai receber uma coroa de ouro. Que coroa? Não quero saber de coroa, não. Eu quero sentar e olhar para o rosto dele 1000 anos. Essa é a minha recompensa. Não é? Mas a igreja não pensa assim, não. A igreja está sossegada, está tranquila. E com essa tranquilidade, ela vai passar reto para a tribulação. E lá na tribulação, vai acordar. Oh, mas o que está acontecendo? Eu pensei que teria um rapto. Teve e você não ficou sabendo. E aí na mensagem Apocalipse 4 e Apocalipse 5, o profeta diz o seguinte, que a mesma mensagem que você reconheceu aqui e foi salvo e foi no rapto, eles vão ter que reconhecer lá. Não é esse negócio, agora me mata que eu quero ir para o céu. Besta, me mata aí que eu vou para o céu. Ah, não. Você vai passar bem no mesmo caminho que nós tivemos que passar aqui. E pior, lá não tem sangue para te ajudar, não. Lá não tem graça para te ajudar, não. Lá você vai ter que reconhecer e morrer e esperar 1000 anos. Por causa de quê? Nécio, lerdo, devagar, tardo de coração. Ah não, vai cair no meu colo. Acorda, irmão, acorda, desperta, tem algo acontecendo. Glórias a Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando o profeta morreu, sabe o que saiu no jornal? A maioria dos jornais? Profeta do Apocalipse morre. Profeta do fim do mundo morre. E se o espírito de Elias está em você, é melhor você começar a mostrar esses sinais aí. É fim do mundo mesmo, vai pegar fogo, vai acabar tudo aqui mesmo. Estamos chegando no final, estamos ficando fanático. Estamos ficando bem fanático. A diferença, irmão, todo mundo é fanático. A diferença é por quem você é fanático. Eu sou fanático por um Jesus que prometeu um rapto para sua noiva. Os demais aí fora têm o fanatismo deles. Tem aqueles que são fanáticos por ter vida simples. Tem aquele que é fanático por ter vida simples. Eu creio em Jesus. Amém. Amém, irmão. Eu também creio. Só que, meu irmão, meu lugar não é no primeiro ato, meu lugar não é no segundo ato, meu lugar é no terceiro ato. Jesus está no terceiro átrio. E até os santos que dormem estão no segundo átrio, debaixo do altar de ouro, e eles estão doidinhos para entrar lá no lugar santo, no lugar santíssimo. Até quando, Senhor? Ô Senhor, tem mais um ato, tem mais um véu aí que nós queremos atravessar. Tem mais um corpo glorificado, não teofânico. Não tem um hino que diz assim, um dia eu entrarei na minha teofania? Só se você quiser ir para lá. Eu quero entrar no meu corpo glorificado. Quem entra lá é os que partem para o Senhor. Um dia eu vou ser glorificado. Essa é a minha fé. Se não der, não tem problema não. Porque todo mundo que entra lá naquele lugar, no segundo átrio, está garantido que vai entrar no terceiro. Mas vamos mudar aqui e vamos falar, Senhor, eu quero entrar no meu corpo glorificado. Glória a Deus. Mais um pouquinho aqui. Vocês viram Romanos 11? Para você ser vivificado, você tem que morrer. Não é? Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Agora, voltando aqui em Apocalipse, falando dessa mulher, ela disse que tem as chaves da morte e do inferno. Aí o profeta diz o seguinte para nós aqui, ó. Glórias a Deus, né? A mensagem do patriarca Abraão, dia 7 de fevereiro de 64, parágrafo 65. Agora somos mais que vencedores através dele que nos amou. E nos deu sua vida por nós, ao sermos a semente real de Abraão. Com o mesmo Espírito de Deus em nós que estava nele, nós somos mais do que vencedores. Cada portal tem sido conquistado por nós. A única coisa que nós temos que fazer é possuir. Já está conquistado. Tudo que você tem necessidade agora mesmo, Jesus já venceu.
E se esse espírito daquele vencedor está em você, por que você não vai vencer? Você entendeu? A doença está conquistada, a morte está conquistada, o inferno está conquistado, a sepultura está conquistado, tudo está conquistado. Meu irmão, glória a Deus! Olha o que ele vai dizer aqui. E nós seguramos as chaves através da sua graça. Chave do quê? Pera aí, irmão Bruno, volta um pouquinho na fita. Chave do quê? Do que é a chave aí? Da morte e do inferno. Sabe o que significa? São duas chaves diferentes, você sabia? Jesus primeiro conquistou as chaves do inferno e depois da morte. Você sabia? Porque quando ele vai ao inferno, ele estava num estado que nós chamamos do quê? Morto. Não é verdade? Estado teofânico. Mas ele conquistou. Ele desce lá embaixo e ele não ficou preso lá não. Não é verdade? Ah, meu irmão do céu, nós somos... Já ouviram falar naquele mágico, o Houdini? Alguém já ouviu falar? Famosíssimo antigamente. Ele escapava de qualquer coisa que prendia ele escapava. Aquilo era uma figura da senhora Houdini que temos aqui, a senhora Cristo. Irmão, quando a corrente da gripe pega você quebra ela. É facinho, não é? Quando a corrente do adultério tenta pegar você também tem poder para quebrar, viu? Nada te segura, irmão. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Glória a Deus. Quando ele usa essa palavra, sabe o que significa? É que eles vão tentar. Não é verdade? Não vai prevalecer, mas vão tentar. E aí, de repente, vem e cada um de nós tem uma dificuldade diferente, tem umas correntes que parece que é tão difícil. Mas, irmão, sabe o que é gostoso? Quando alguma coisa te pega e você vai devagarinho, vai, e de repente você pá! Glória a Deus! Não é verdade? Glória a Deus! E Deus, ele vai treinando assim, ele vai mandando os menorzinhos para você. Solta lá. Na arena. O que Paulo disse? Que nós somos espetáculo, não é? Mas nós estamos dando show, viu, irmão? Arrebenta! Pode vir. Irmão, teve um grande campeão da fé chamado Paulo. E veio desde o demoninho pior que tinha. Os da fofoca, esses demoninhos bem barrelo que tem lá para baixo. Ele mandava para lá bem fácil, né? Fazia embaixadinha com os demônios, né? Pá! E foi indo. Mas quando ele chegou no final da carreira dele, irmãos, veio o chefão deles. A Dona Morte apareceu para ele. Dando risada, né? Levei todo mundo, vamos ver se eu não levo você também. O que ele disse para ela? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Glória a Deus! Glória a Deus! Já estamos encerrando. A morte está conquistada. O inferno está conquistado. A sepultura está conquistada. Tudo está conquistado. E nós seguramos as chaves. Através da sua graça. Você está com medo de enfiá-las na fechadura e dizer, eu venho em nome de Jesus Cristo? Hã? Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu te dou. Isso aqui está na mensagem, o patriarca Abraão. Nosso tempo está se indo aqui, mas se Deus permitir, na próxima oportunidade nós vamos continuar falando. Eu só quero falar mais algo para vocês aqui. E eu quero deixar bem claro para vocês. A igreja não tem nada a ver com a noiva. Nós temos a foto das 7 eras da igreja aqui? Está por aqui na parede, né? Vai aparecer na tela. Essa imagem, presta atenção nessa imagem. Eu quero que vocês notem. Quando o profeta desenhou isso aqui, em finalzinho de 1960, ele desenhou, quando ele prega as 7 eras da igreja no tabernáculo, não é verdade?
Quando ele prega, ele faz esse desenho. E quando ele faz esse desenho, ao invés dele mostrar a luz do candelabro, uma chama de fogo, ele colocou as 7 fases da lua. Não é verdade? Quando ele coloca as 7 fases da lua, tem um pouco de luz na primeira, bastante luz, Paulo, não é? Depois tem menos ainda. Depois, com a restauração, ou com a reforma, aliás, o começo da restauração, começa a luz, mas quando chega na última era, ali ainda tem um pouco de luz. Mas, da maneira que Deus colocou, não tinha nada. Você vai dizer para mim que essa lua aí representa você? Hã? Não. Então quem é você, irmão? O pastor Vanderlei já respondeu aqui. Quem é você? Irmão, presta bem atenção no que eu vou falar para você, e um dia você vai saber disso quando nós chegarmos lá no trono branco, que você estiver do lado de cá julgando. A luz que a igreja ainda tem, vem de você, a noiva. A luz que ela ainda tem é o reflexo do sol que está batendo nela. Ali é as 7 eras da igreja, não é as 7 eras da noiva. Irmão, a noiva está invisível ali, sabia? A noiva está atrás desse candelabro, é esse outro fulano que apareceu aqui. Você está entendendo, meu irmão? A luz que essa igreja recebia na primeira era a luz da noiva que estava lá. Que luz potente, irmãos. Paulo. E sabe essa luz que você está vendo lá, na primeira era? Era a luz que Paulo manifestou para ele em forma de mistério. Eis que vos apresento mistério, 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 mistério. Mas na última era, irmãos, sabe o que aconteceu? Mas nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus será revelado. Aí você fala assim, mas espera aí. Mas por que a luz não está raiando sobre a igreja? Por que o mundo não tem a luz, a igreja não tem a luz da noiva? Porque a lua não se casa com o sol. Quem se casa com o sol é a outra parte do sol. Você sabia disso? O profeta, uma vez em 61, uma mensagem chamada Perguntas e Respostas, ele estava pregando no tabernáculo e ele estava falando sobre as estrelas. E quando ele fala sobre as estrelas, ele diz assim, as estrelas têm luz própria. Aí um irmão se levanta na congregação e fala, não, irmão, estrela não tem luz própria, não. E a ciência não diz para nós que as estrelas não têm luz própria, é o reflexo que recebe do sol, etc. E o profeta disse assim, sim, irmão, profeta, um cristão, um cavalheiro, não vai descer pano todo mundo, igual tem gente que faz aí, só porque conhece a verdade. Não é assim. Ele falou, irmão, na verdade as estrelas eram um pedaço do sol que se desgrudou dele. Há octilhões de anos atrás. Você sabia que aquele Logos que apareceu lá na eternidade, lá daquele Logos foi se desprendendo um pedacinho, foi se desprendendo outro, e no dia de Pentecoste um pedacinho daquele Logos descia, um pedacinho do outro Logos descia. Você lembra do profeta pregando no sol? Ele estava dentro do sol pregando e ele falou que quando ele falava, ele via que um pedaço do sol se desgrudava, é o próprio sol. O pedaço do sol é o próprio sol. Quando você sair amanhã e sentir o calor do sol, é o próprio sol que te tocou. É o raio que se desprendeu dele lá e veio viajando. Ele disse, essas estrelas eram parte do sol. Mas nesses últimos dias, Deus fez um ajuntamento de estrelas. Um ajuntamento de estrelas. Deus vai pegando, ó, você é parte minha, vem pra cá. E Deus separou a luz das trevas. E chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Nós não somos da noite, mas nós somos aqueles que vivemos de dia. Aqueles que vivem de noite estão bêbados. Não é verdade? Mas nós somos sóbrios. Nós temos a luz. Irmão, o que é a mensagem Shalom? É o raiar de um novo dia. A escritura que o profeta leu para falar sobre o nascer do sol é essa que nós lemos aqui. Pois é, mas esse nascer do sol, irmão, quem é que começou a brilhar sobre a terra? Você, eu,
você, todos nós. É o nascer do sol, o nascer da noiva. A noiva começou a demonstrar quem ela era. Deixou de ser lua, que não tem luz própria, e agora ela é parte do próprio sol. Vou ler para vocês, para nós encerrarmos, só para vocês, para ficar gravado aqui, não é verdade? Olha, você deve ter feito a pergunta, por que a lua não tem luz? Muito simples de explicar. Sabe o que aconteceu? O sol, que é a noiva, que estava brilhando sobre a igreja, tem duas pessoas ali, vocês viram, né, irmãos? São duas pessoas, e em Apocalipse 13 aparece mais uma pessoa. De quem nós estamos falando? Da igreja, Israel e a noiva. 3 grupos de pessoas. No milênio vai ter 3 grupos de pessoas também. Certo? Mas não vamos entrar lá. Sabe o que aconteceu? Entre a igreja e o sol, o mundo entrou. E a terra, o mundo, bloqueou a luz da noiva para a igreja. O mundo tem subido lá das profundezas do abismo nesta era, aquela fumaça que cobriu a terra inteira, espessa escuridão sobre o povo e sobre a terra, e daquela escuridão veio as locustas, veio os gafanhotão, não é verdade? Para destruir aquela árvore. Mas essa árvore, o profeta disse, não é tão borrifado. Tem gafanhoto que chega perto dessa árvore aqui não. Não, senhor. Sabe o que o profeta disse que é o borrifo da noiva? Amor. Carca, amor. 1.200 poções do amor que Jesus borrifou em cima da sua igreja. Mensagens. Irmão, e esse ministério quíntuplo é aquele equipamentinho, e Deus está por detrás, usando eles, carregado de amor, carregado da palavra. Meu irmão. O irmão tem o fruto, Gálatas 5:22. O irmão tem as folhas, o companheirismo com aqueles que têm a palavra. O irmão tem a casca, a doutrina verdadeira. E o irmão tem a seiva, o batismo do Espírito Santo. 4 coisas. A restauração da árvore noiva. E ao redor, 4 unções especiais. 4 unções especiais guardando essa árvore, que representam o borrifo de Deus. O diabo vem da esquerda, o leão está lá para abocanhar ele. O diabo vem do sul, o boi está lá para escoiciar ele. Na verdade, o diabo vem pelo lado do homem, a inteligência do homem afasta ele para longe. O diabo vem de frente, no norte, a águia de Deus alça voo. Não é verdade? Vou encerrar. Agora eu vou encerrar. Não é a minha vontade não, viu? Marca que eu vou dizer para vocês. Tá certo? Shalom, dia 12 de janeiro de 64, parágrafo 78. Aqui o profeta está falando do rei de Salém, Melquisedeque, que apareceu para Abraão. E aquele rei, ele entrou exatamente, pisou exatamente onde a cidade de Jerusalém seria edificada no futuro, não é verdade? Ele estava apontando para o dia que ele entraria no meio da sua Jerusalém celestial, não terrena. Certo? Você sabia que o nosso rei tem entrado na Jerusalém celestial? Meu irmão, o rei tem entrado na Jerusalém celestial. Quem é a Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21? A noiva. Esse rei tem entrado aqui no nosso meio, com um cavalo branco, o Espírito Santo. E muitos têm causado uma comoção terrível. Um barulhão. Mas teve uns lá que veio com as palmas, jogando as palmas na frente, as folhas de palmeira, na verdade, jogando o que tinha, dando as boas-vindas ao rei. Mas do que se trata esse barulhão, gente? É a volta do rei. Olha o que o profeta vai dizer aqui. Ele falando lá de Abraão, que entrou na cidade, mas depois o credo tomou conta, mais tarde, e tem constantemente sido credo, mas representa a velha igreja. E nos é ensinado no Novo Testamento, não fale em entender isto, certo? No Novo Testamento nos é ensinado de que nós não somos desta cidade de Jerusalém na terra. Aí você fala, irmão Branda está falando lá de Jerusalém, lá em Israel. Não.
Mombrana está falando da Jerusalém nos dias dos gentios. Tem duas Jerusaléns aqui nos dias dos gentios. Tem a Jerusalém denominação. Quem é que estava lá um dia, irmão? Passou lá, a partir de 1906, passando no meio deles e fazendo um rebuliço. Quem era que estava lá? Quem era aquele anjo que apareceu no meio deles lá em 1914, 1906? O nosso profeta, e a Bíblia mostra que era Cristo. Quem é que fez as obras, os sinais, as maravilhas, os prodígios no meio deles? Cristo. Não é verdade? Mas o que a Jerusalém terrena fez? Chutou ele para fora. E ele estava lá na porta da Jerusalém terrena, tentando voltar. Bom para nós. Tira ele de lá e manda ele para outro lugar. E agora ele chama os seus súditos lá para cima, no sol. Vem para cá. Olha o que o profeta vai dizer. Nós não somos desta cidade de Jerusalém na terra, mas nós somos da nova Jerusalém de cima. Então esta da terra deve ser a lua, Jerusalém, e não a Jerusalém de cima. Então a lua representava a igreja terrena. Você captou, irmãos? Mensagem Shalom de 1964. Que coisa. E não é estranho, olha o que ele vai dizer aqui. E não é estranho que um pouco antes do Papa fazer sua jornada a Jerusalém, que a lua dos céus teve um blackout total, que foi o que causou aquele eclipse, não é verdade? Irmão, você acha que o anticristo vai entrar aqui no nosso meio e dar uma de rei aqui no nosso meio? Você acha que ele vai fazer isso? Não vai, não. Aqui ele não entra. Não é verdade? Aqui, irmão, tem um bando de águia. Não é? Com as garras bem afiadas. Afiando as garras, né? Deixa esse camarada tentar entrar aqui dentro. Sabe por quê, irmão? Ele se pinta igualzinho ele é. Se pinta, vem. Lembra que ele apareceu para Martim? Igualzinho. Mas ele não conhece a palavra. E você conhece. Aí você vai na palavra e fala, muito legal. Deus mandou você viver em simplicidade. Sabe quem é que está falando para você? Sabe quem é que está querendo empurrar você para a tribulação? É o diabo. Você acha que o diabo citou para Jesus coisa fora da Escritura ou coisa que estava na Escritura? Você acha que o diabo vai citar coisa para você que não está na mensagem ou que está na mensagem? Ele vai citar coisa que está na mensagem, mas que não é para você. Irmão, a mensagem de William Branham, o que o profeta disse? Que Elias era o pastor de Jezabel. Tem coisa dentro da mensagem que é para Jezabel, deixa para ela. Pega aí. Isso aí não é para mim, não. Tem coisa que é para a igreja. Mas Paulo disse a Timóteo que você saiba dividir corretamente a palavra da vida. Sabe o que é dividir? Sabe o que o pastor faz, irmão? Ele pega os blocos aqui e ele vai cortando. Fala, irmão, porque todos os estágios, até o mesmo estágio da igreja, serviu para você um dia. Você passou pela justificação. Você passou pela santificação. Você passou pelo batismo do Espírito Santo. Você acabou de entrar no alto caminho do Senhor. Agora está na hora de você ter virtude, fé, e vai crescendo até a estatura de um varão perfeito. Terminar a citação. E não é estranho que um pouco antes do Papa fazer sua jornada a Jerusalém, que a lua nos céus teve um blackout total. Poucos dias antes dele fazer a viagem de sua jornada. Ele está vindo aqui também, nos Estados Unidos, vocês sabem. Vejam, agora, isso, nunca se ouviu falar de negócio desse antes, mas o que é que isso mostra? Que ele está fazendo isso para ganhar companheirismo. Como ele se encontrou no dia depois que ele veio a Jerusalém? Ele se encontrou com a igreja ortodoxa grega. E o que isso reflete? Companheirismo. Eles estão querendo os protestantes e o catolicismo unidos juntos. O qual eles estão fazendo e completamente farão. E Deus refletiu isso para nós na lua, um blackout total. Irmão, vai dizer para mim que aqui, na 7ª era, você está tudo preto, não tem nada de luz. Não é você, não. Mas é triste dizer que é para alguém que pode estar assentado aqui. Vai ser salvo. Lógico que vai ser salvo. Tem problema. Mas, irmão, lute para ser a noiva. Lute. Irmão, tem óleo vertendo para todo lado aí, viu? Pega lá a sua vasilhinha, bota debaixo lá e fica lá. Fica lá.
Enquanto não bater lá em cima e transbordar, não pare. Hoje tem óleo, amanhã tem mais. Que Deus abençoe vocês, amém? Desculpe o horário do pastor. Aleluia. Podia ser domingo, né? Mas sabe o que me representou ali? Até ri, comentei com o André. Eu falei assim, está parecendo a escolinha das crianças, né? A escolinha, todo mundo olhando para o tio Billy. Com a carinha boa, né? Mas é muito bom. É uma prova do amor de Deus me fazer conhecer estas coisas e o meu lugar. Na verdade, simplicidade não é fabricada. Simplicidade é poder ser humilde como Deus é. Sua grandeza imensa se condescendeu a ponto de ser um homem. Jesus foi gerado, ele teve que entrar, entrar dentro de um útero, para depois ele vir pelo caminho que nós viemos. O caminho que nós viemos foi, a bolsa arrebentou, não é verdade? A dilatação sangrou, a bacia teve que dilatar, e ele veio pelo canal de maternidade. Isso é que é a humildade de Deus. E nós, no novo nascimento, nos tornamos humildes quando nós passamos por esses canais. A gente morre para o mundo, morre completamente para o mundo, né? Depois vai na água, batiza-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois é santificado pelo sangue. E depois aí a gente recebe o novo nascimento. E para que é o novo nascimento? Para ser receptivo ao que você acabou de ouvir. Quando ele diz, tem alguém aqui que pode ser só salvo, é porque ele não tem ainda o novo nascimento para receber isso aqui. Mas aonde este indivíduo estaria? Aonde que ele está? Se ele estiver ainda no útero, né, ele tem possibilidade de nascer, possibilidade de se santificar, porque santificação não é uma obra de Deus em nós, não é uma obra de Deus para nós, santificação é uma obra nossa para Deus. Porque Deus não te obriga e não me obriga a deixar as coisas. Deus não faz isso, deixar as coisas erradas. Ele não faz isso, ele só avisa que é errada pela palavra. Quem faz isso é você. Do mesmo jeito que a noiva é que enche a vasilha, você é que esvazia-se do mundo, eu é que me esvazio do mundo. Não é Deus. Ele já fez a sua parte. Por isso que é um mistério, o mundo não entende esse mistério. Eu vou provar para vocês, sem querer pregar em cima da mensagem dele, vocês querem ver como é que o mundo é completamente cego, sem essas 3 etapas da graça, para poder receber o mistério de Deus? Você quer ver? É que as igrejas todas deixaram a santificação, deixaram o novo nascimento, elas deixaram o batismo em nome de Jesus Cristo, elas deixaram de ser santas, veja como as mulheres deles estão, e eles usaram os dons como se fosse o novo nascimento, e não é. E não é. Por que o Mombrana diz que a maior prova de se ter o Espírito Santo, a igreja sabe qual é a maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo? É quando ela arrepia, não é? Não é? Não, não é. É quando ela fala língua estranha, não é? Não. É quando ela tem os 9 dons, não é? Não. É quando ela crê em toda a palavra. Amém? Então, isto prova que a noiva tem que fazer uma coisa. Quando ele estava falando, eu me lembrei de Esther, né? Quando o povo ia ser destruído,
ia ser destruída, ela tinha que fazer uma coisa que ninguém podia fazer, só ela, porque o rei não ia casar de novo. Ela tinha que entrar na presença do rei. Aí ela ficou meio assim, não vou entrar não, eu sou humilde, sou tímido, não vou entrar, ele é muito grande, e não sei o que, não sei o que. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? E Mardoqueu é o profeta. Sabe, Mardoqueu falou para ela, você está pensando que você vai escapar? Só porque você é casado, você é judia também. Você é eleito também. Você está pensando que você vai escapar? Você tem que fazer o que você tem que fazer. Vai lá, entra na presença do rei e obtém do rei, e conquista o coração do rei. E ela fez isso e a nação foi salva. Amém? Levante sua mãozinha. Agradeça a Deus por você ter vindo. E já ouça o convite de Jesus para estar aqui domingo de manhã. Aí sim, nós vamos ficar aqui 3, 4 horas na presença de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós estamos felizes porque o Senhor pode falar aos nossos corações sem nenhum empecilho, Senhor. Sem política. Ó Deus, sem nada, sem preconceito de que o pregador é novo, ou é velho, ou é isso, ou é aquilo. Para nós o que interessa é a palavra, atingir de cheio os nossos corações. Nós queremos encher a nossa vasilha, nós queremos crescer, nós queremos brilhar, nós queremos ser a senhorita Jesus Cristo. Abençoa, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, de volta para suas casas. Que o anjo do Senhor acompanhe a todos vocês. Domingo que vem, depois de amanhã, cedinho, hein, gente? Senão vocês fiquem sem banco aí, ó. Eu estava olhando a ceia aqui, está muito cheia a igreja aí. Muito cheia a igreja. Não é depois da manhã. Depois da manhã é sábado, né? É domingo de manhã. Eu estou tão com vontade que chega, estou tirando um dia da semana, né, irmão?